consigo disponibilizar isso para vocês. Esse é o problema 2. O problema 1 está feito, comecei a gravar. Bom, o que é o curso, né? Então, como eu acho que alguns de vocês já apontaram, esse curso já foi dado algumas vezes no IMPA, e o objetivo é se familiarizar com esse livro do Brunella, Geometria Birracional das Foliações. Acho que vocês não vão ter muita dificuldade de encontrar uma versão online dele, e ele trata da classificação birracional de foliações em dimensão 2, em superfícies, que foi um trabalho iniciado numa tese de doutorado no IMPA por Luiz Gustavo Mendes, e que recebeu as contribuições mais importantes por parte do Michael McQuillan e do Marco Brunella. Além do livro do Brunella, que eu espero que vocês leiam, e a gente vai tentar servir como que um roteiro para esse livro, eu recomendo fortemente o artigo do McQuillan. Tá? Então, muito do que o Brunella fez, num primeiro momento, foi explicar o que o McQuillan estava fazendo, e, no final, para chegar à conclusão, a caso mais difícil da classificação, o Brunella deu uma contribuição bastante importante, mas a gente vai discutir isso ao longo do curso. Agora, eu não quero me ater unicamente à dimensão 2, então eu vou fazer um esforço para tentar apresentar parte da teoria em dimensão qualquer, e, em particular, vou tentar explicar um pouco sobre foliações transversalmente projetivas, transversalmente afins, que são chamadas estruturas transversais homogêneas em codimensão 1, e vou tentar também apresentar algo do que vem acontecendo agora. Então, essa teoria não é uma teoria recente, isso foi mais ou menos da virada do milênio, em que foi construída essa classificação de geometria birracional, e agora a gente está dando os primeiros passos, graças ao trabalho do Callum Spicer, com colaborações com Paulo Catini e Roberto Svaldi. Estamos dando o primeiro passo para uma teoria análoga à dimensão 2 em dimensão 3. O número de dificuldades que aparecem é grande, mas já está bastante avançado, e eu quero, pelo menos, familiarizar vocês com esses trabalhos. Então, eu acho que para falar de foliação, a gente tem que começar definindo o que é foliações. Então, eu imagino que a maioria de vocês já tenham visto 150 mil definições diferentes de foliações. Então, eu quero deixar uma aqui, pelo menos, como referência. Então, acho que é sempre importante a gente conseguir falar matemática, não só escrever matemática, a gente conseguir conversar matemática. Então, eu prefiro, antes de dar uma definição técnica, com índices abertos e tudo, dar uma definição, mesmo que imprecisa, mas na linguagem corrente. Então, uma foliação holomorfa, na linguagem corrente, seria a decomposição holomorfa do espaço-ambiente em subvariedades mergulhadas de mesma dimensão. Então, todo o mistério está na definição precisa do que é uma decomposição holomorfa. Isso é obtido, por exemplo, através dessa definição, que é uma com várias outras. A gente vai estar sempre trabalhando com variedades complexas. Maior parte do tempo, a gente vai estar trabalhando com variedade complexa lisa, apesar de, no decorrer dos cursos, nós sermos forçados a considerar também variedades complexas singulares, mas vamos, no primeiro momento, pensar que a variedade é lisa. E vamos tomar uma cobertura aberta dessa variedade. Então, para dar uma foliação, a gente dá submersões, né, de cada um desses abertos da cobertura em abertos de CQ. Então, esse Q é o que a gente chama de codimensão da foliação.
E eu vou pedir, não é necessário na definição, mas para o que eu vou falar depois, eu vou pedir que essas submersões tenham fibras conexas. Bom? E elas se relacionam em abertos distintos por meio dessa regra, que é sempre que o I interseção o J for diferente de vazio, eu dou uma FJ, que é um biolomorfismo entre a imagem de I interseção J via as duas aplicações, FI e FJ. E a gente pede que elas satisfaçam essa relação de compatibilidade. Ou seja, se eu olhar aqui os níveis da minha submersão, essa condição de compatibilidade é para dizer que as funções não são iguais, mas os níveis sim são iguais. Então, o que eu tenho é uma decomposição de X em, pelo menos aqui localmente, de I em certas subvariedades, e eu estou pedindo uma relação de compatibilidade entre as duas. Entre dois abertos. Agora, essa foliação ela define uma relação de equivalência em X, né, que é a menor relação de equivalência gerada por essa condição aqui. Quando tenho dois pontos no mesmo aberto I, então eu vou dizer que X e Y são equivalentes se os valores de FI coincidem em X e em I. Por isso que eu pedi fibra conexa, para poder fazer com que isso faça sentido, e que quando eu considere as classes de equivalência dessa relação de equivalência, da relação de equivalência gerada por isso, eu vou obter o que a gente chama de folhas de F. Então, suas folhas são uma espécie de continuação analítica das fibras dessa submersão. Ok? Tudo bem. Muito do que a gente vai ver vão ter dois objetos que vão ser, de certa maneira, protagonistas desse curso, que são o fibrado tangente e o fibrado conormal de uma foliação. Então, lembra que a foliação define essa decomposição de X em subvariedades, e quando eu considero essa foliação, é natural eu considerar os campos de vetores, ou os vetores que são tangentes a essas subvariedades. Isso é o que nos dá o chamado fibrado tangente da foliação, que a gente vai denotar por TF. E note que, mantendo a notação do slide anterior, TF restrito a esse aberto I é o fibrado determinado pelo núcleo de DFI, a diferencial da minha submersão. Importante também é o dual, talvez até mais importante, é o dual desse fibrado tangente, que a gente denota por T estrela F ou ômega 1 de F, e que as seções dele são as unformas podem ser interpretadas como unformas ao longo das folhas de F. Então, é um objeto, uma seção de ômega 1 de F, é um objeto que vai pegar um campo de vetor tangente à foliação e vai produzir uma função holomorfa. Bom, igualmente importante é o chamado fibrado conormal. Fibrado conormal é o subfibrado de ômega 1, então esse tangente, ele está contido no tangente de X, e o N estrela F está contido no ômega 1 de X. E as seções de N estrela F são as unformas em X, que se anulam quando restrita às folhas de F. Certo? E uma notação também sugestiva para esse fibrado conormal é o ômega 1 de X sobre F. É uma espécie de... Essas formas são as espécies de formas do espaço de folhas. Pode pensar isso só como uma notação, não precisa pensar em muito mais. E, é claro, o dual desse fibrado conormal é o fibrado normal, e ele também pode ser visto como quociente de Tx por Tf. Certo? Então, esses fibrados eles têm algumas propriedades.
né, que eu imagino que vocês já estejam familiarizados, pelo menos, com essas primeiras. A primeira é que o TF é involutivo. Então, seções do TF, se eu pegar dois campos tangentes a TF, considerar o colchete de Lie, ela ainda é uma seção de TF. E o conceito dual dele para as formas é que N-estrela, a gente chama de N-estrela F integrável. Ou seja, quando eu pego uma seção local de N-estrela F, considero a sua diferencial e faço o produto exterior com uma outra seção omega linha de... Isso aqui está errado, calma aí. Então, isso aqui não é assim, não. Como é que eu vou corrigir isso? Deixa eu corrigir aqui. Então, d ômega vai ser igual... Então, localmente, eu consigo escrever isso. Ou, de outra maneira, eu posso dizer que, se eu tomar... vamos deixar assim. Tá? Então, isso é integrável. Essa é integrável. E uma outra propriedade é que da maneira que a gente está definindo, eu posso recuperar o TF como o anulador do N-estrela F. Ou seja, o TF são os campos, ou os vetores em Tx, tal que ômega V igual a zero para qualquer ômega pertencente a N estrela. E, de forma análoga, o N estrela F é o anulador de TF. Então, são os ômegas pertencentes a ômega X, tal que ômega V igual a zero para qualquer V pertencente a TF. Bom? Alguma pergunta? Sim, Franciélio, é mais difícil para mim olhar o chat, porque eu estou com duas telas. Então, podem fazer a pergunta por áudio, mesmo que sejam perguntas rotineiras. E a Franciele está perguntando aqui no chat se eu posso disponibilizar anotações. Sim, eu vou colocar tudo isso na página. Eu pretendo colocar na página. Tá bom? Então, vamos lá. E esses fibrados, eles está um pouco no meio da forma que eles são definidos, eles aparecem em certas sequências exatas de fibrados. A primeira é TF, se inclui em Tx e o quociente é o fibrado normal, e a outra é o N estrela F, se inclui ômega 1 de X, e o quociente é o dual do TF, ômega 1 de F. Muito bem. Agora, vocês podem ter observado que na minha definição eu estava falando de foliações lisas, não tinha singularidades. O fibrado tangente era um fibrado, o fibrado conormal era um fibrado, minha foliação era dada por submersões, não havia singularidades. Isso, para você trabalhar na categoria holomorfa ou algébrica, é muito restritivo, principalmente se você quiser estudar foliações em variedades compactas. As foliações, como a gente definiu, são objetos bastante raros. Por exemplo, a gente vai ver que o espaço projetivo não admite nenhuma foliação no sentido que a gente estipulou anteriormente. Mas, quando você permite singularidades, passa a ser bastante fácil construir foliações e são objetos que passam a viver em qualquer variedade projetiva, por exemplo. Então, para a gente vai tomar como definição para a foliação singular o que o slide anterior sugere. Então, eu vou substituir o TF fibrado tangente por TF feixe tangente, ou seja, é um feixe que não é mais necessariamente localmente livre, como fibrado, e N estrela F também por um feixe. Então, uma foliação para a gente vai ser um par de feixes
TF, que vai ser um subfeixe do TX, e o N estrela F, que é um subfeixe do ômega 1 de X, que ainda satisfazem aquela relação. Dado um, eu recupero o outro como seu anulador. Então, TF vai ser o anulador de N estrela F, e N estrela F vai ser o anulador de TF. A gente continua pedindo que TF seja involutivo e que N estrela F seja integrável, da mesma forma que anteriormente. Então, involutivo é a V1, V2 pertencente a TF num aberto U, implica que o cochete V1, V2 faz sentido porque TF está contido em TX, no aberto U. Então, são campos de vetores, eu posso considerar o colchete de Lie, e a condição é que eu peço que esse colchete não saia do feixe tangente, continue. E, da mesma maneira, N estrela F é integrável, quer dizer que se eu pegar ômega, pertencente a N estrela F, O de XP, eu pego um germe, então eu posso escrever com d ômega como sendo somatório de alfa i, vai de ômega i, aí igual a 1 até Q, que é a codimensão, e ômega i são seções locais, são germes de seções do N estrela na vizinhança do ponto. Ok? Tudo bem, Matheus? Matheus sumiu. Sim, sim. Tá, então, eu insisto, se vocês tiverem problema com notação, com terminologia, me interrompam, tá? A gente está aqui para aprender e o meu propósito é ser útil para vocês. Então, não deixem que a notação assuste vocês. Jorge, pregunta. Sí, ahí, o sea, você dice que uma foliación es un par, ¿no? TF y de normal. Y que son anuladores uno del otro. ¿Eso es la misma cosa que dar uno solo y decir que sea saturado? Exatamente. Todo anulador é saturado, e então você substitui essa condição por isso. Exatamente. Ok. Não é a definição, como o Sebastião está informando, essa não é a definição mais econômica. Eu posso definir a foliação apenas por meio do TF. Inclusive, alguns autores denotam a foliação o próprio subfeixe. É o subfeixe do TX. Então, vocês vão achar, se vocês forem ler a literatura, muita gente da geometria algébrica diz que a foliação é um subfeixe do tangente, que é involutivo e saturado, no sentido de que Tx quocientado por F é livre de torção. Eu poderia adotar essa definição e vamos ter a mesma teoria. A teoria não muda. Mas por que duas coisas. Para mim, a foliação não é um subfeixe. Por que eu não uso essa notação? Para mim, uma foliação não é um subfeixe. Para mim, a foliação é uma decomposição do espaço, é uma coisa a mais. Para mim, o tangente é uma coisa derivada. Não é o objeto em si. O objeto é uma outra coisa. O tangente é uma característica desse objeto. Da mesma maneira que o conormal. E eu acho que os dois feixes são igualmente importantes. Então, eu acho desagradável definir uma foliação privilegiando o tangente e não o conormal. Eu acho que, para muitas situações, é importante você ter os dados dos dois. É claro que isso acaba ficando com a definição um pouco mais longa, mas eu quero enfatizar que tanto TF
quanto N estrela F são importantes. Então, é uma definição com propósito psicológico, mais do que matemático. Tudo bem, Franciele? Sim, tudo certo. Muito bem. Se vocês quiserem brincar um pouquinho, um exercício não muito complicado, mostrar que se eu tenho TF involutivo, então o anulador é integrável, e se eu tenho N estrela F integrável, o anulador é involutivo. E isso aqui é uma consequência da fórmula de Cartan. Para diferencial exterior. Se vocês quiserem não souberem qual é essa fórmula, vocês podem fazer Google com Cartan, Magical Fórmula, ou coisa do tipo. Vocês vão encontrar que fórmula é essa. Mas é uma fórmula que exprime a diferencial de uma forma diferencial em termos da forma e do colchete de Lie. Tá bom? Então, hoje, essa primeira aula, eu, em vez de ficar fazendo bastante matéria, eu queria discutir de forma bastante vaga e imprecisa, mas pelo menos para vocês terem ideia por que as pessoas se importam com foliações, e porque, de certa maneira, porque eu me importo com foliações, discutir de forma bastante imprecisa alguns problemas e algumas questões que eu acho que foram essenciais para delinear a teoria que a gente vai tentar expor nesse curso. Tá? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Estou cansado desse vermelho também. Muito bem. Então, o que eu quero dizer com integração de equações diferenciais? Então, na verdade, não só a teoria de foliações holomorfa, como a própria teoria de foliações, ela surgiu, talvez, a partir dessa questão. Né? Então, aqui a gente tem trabalhos clássicos do Darboux, Poincaré e também Painlevé e vários outros, onde a questão era dada uma equação diferencial como duas questões, na verdade, dada a equação diferencial você pode buscar regras primeiras, ou seja, funções constantes ao longo das órbitas, ou exprimir soluções usando funções clássicas. Então, nesse primeiro tempo aqui, nesse primeiro tópico aqui, isso foi o que Darboux e Poincaré estudaram, como buscar a integração. Eles não estudaram sozinhos, né? E nem estudaram porque o Darboux eu não conheço muitas motivações, mas o Poincaré foi estimulado não só pelo trabalho do Darboux, mas também por prêmios estabelecidos pela Academia de Ciência de Paris na época, né, que tinham comitês de luminares que meio que ditavam para onde a matemática devia ir, ou tentavam ditar para onde a matemática devia ir, estabelecendo essa coisa de prêmios e coisas do tipo. E o Painlevé também buscou estudar
como exprimir ou como garantir que certas soluções, certas equações possuíam soluções que não eram expressas por meio de funções clássicas no intuito de enriquecer a análise e construir novas funções clássicas. Então, isso aqui era um pouco a busca. Então, isso é matemática final do século XIX, início do século XX. Tá? Uma outra, e na época não se falava em foliações, não existia a terminologia, mas é curioso observar que o termo foliação foi criado na década de 60, o Hebb, ou 50, 60, o Hebb. E o objetivo inicial era ter um suporte teórico, ou suporte, uma linguagem para estudar PLV. Acabou virando uma teoria de interesse próprio. Não sei se o Hebb conseguiu o objetivo inicial, mas ele, de certa maneira, buscou uma linguagem, uma teoria, criou uma teoria onde se pudesse formalizar um pouco os argumentos de PLV sobre esse problema de mostrar que certas equações diferenciais não eram integráveis, não tinham soluções que se exprimiam por meio de funções clássicas. Uma outra fonte de inspiração, né, para a teoria de equações diferenciais foi o 16º problema de Hilbert, a segunda parte, na verdade. Vocês devem conhecer a história, né? O Hilbert, num congresso na virada do século XIX para o século XX, o congresso aconteceu em Paris, enunciou uma lista de 21 problemas, em que eram 21 problemas meio que para modelar o desenvolvimento da matemática no início do século XX. E esse problema de Hilbert, 16º problema de Hilbert, pedia o seguinte: é dado um campo polinomial real. A pergunta é limitar, o problema é limitar o número de ciclos limites em função do grau de A e B. Lembra que um ciclo limite, né, aquela coisa, pode ser uma órbita periódica, mas alguma coisa, é um conjunto compacto que é limite de uma outra órbita. Então, esse aqui é um ciclo limite. Um exemplo talvez mais simples. Uma coisa assim. Então, esse é um problema que está até hoje aberto, né? Mas, de certa maneira, é um dos grandes... foi, durante muito tempo, um dos grandes motivadores para o estudo de foliações, porque teve um trabalho de uma dupla na década de, acho que 50, 60, no meio do século XX, Petrovsky e Landes,
Não está em ordem alfabética porque Petrovsky era o chefe do Landes, era um matemático famoso e importante, e é assim que é conhecido, um artigo célebre de um resultado completamente falso. Eles mostravam que o número de ciclos limites, existia uma função de D, do grau, que limitava o número de ciclos limites, e a estratégia deles era olhar para a foliação complexa associada. Então, eles conseguiram criar, de certa maneira, uma área com erro num trabalho, num problema famoso. Mas eu acho que, por exemplo, uma grande parte da motivação do pessoal do INPA para estudar foliações holomorfas, no início, era esse 16º problema de Hilbert. Então, mesmo em grau 2, para campos de grau 2, não é conhecida uma resposta para esse problema. Se sabe que é um número finito, que um campo de vetores tem um número finito de ciclos limites, isso é um teorema de Dulac, que vai encontrar um erro, depois foi demonstrado por Ekal e Lyashenko só na década de 80, 90, mas o problema, em geral, o problema original, continua completamente em aberto. Tá, deixa eu passar para um outro slide, porque senão a gente não vai conseguir ver. Então, uma outra fonte de motivação classificação / descrição de ações diferenciais. Então, isso pode ser visto tanto no caso local quanto no caso global. Então, novamente, no caso local, é a teoria das formas normais, que é estudar o campo de vetores ou foliações em vizinhanças do ponto singulares. Isso, novamente, teve o início no trabalho de Poincaré. Então, aqui tem o teorema de linearização de Poincaré, teorema de linearização de Poincaré-Dulac, mas isso voltou com toda na década de 70. Tem a teoria de Martinet-Ramis para a classificação das células nós, e tem o trabalho do Yokoi, responsável por parte da medalha Fields dele. E eu não sei se eu estou escrevendo certo. Deixa eu ver. Não vou passar vergonha, não. É um Z só. Deixa eu ver se tem como apagar. Bom, eu tenho que arrumar um jeito mais ágil de fazer essa mudança aqui, porque também... entra também aqui Então, aí você pode também pensar no problema de descrição de equações diferenciais, e que começa também, é uma coisa muito antiga, e começa com um trabalho do próprio Darboux. E depois teve o trabalho do João Lu, Cervolins Neto. Aqui pode entrar, por exemplo, a descrição de componentes irredutíveis e coisas desse tipo. Então, foi uma outra linha de investigação que fez bastante sucesso. Deixa eu voltar aqui. Um outro tópico que foi foliações, agora de forma bastante surpreendente, que foliações foi bem importante, é o estudo das curvas
inteiras. Então, o que é uma curva inteira? Uma curva inteira é simplesmente uma aplicação holomorfa de C e o que acontece é que tem toda uma filosofia que é uma grande extrapolação como é que se diz? Da classificação de superfície de Riemann, que é a extrapolação da classificação de superfície de Riemann, que diz que o comportamento hiperbólico, no sentido amplo, digamos, o análogo de curvas de gênero maior ou igual que 2, não podem viver ao mesmo tempo, não podem suportar curvas inteiras. Então, você tem vou botar aqui a conjectura. Conjectura bastante importante, também aberta. Green-Griffiths. Que diz o seguinte, que se eu tiver um X, uma variedade de tipo geral, isso é a mesma coisa que dizer que o canônico de X é big. Eu vou definir esses termos ao longo do curso, mas vocês podem imaginar que isso é o análogo no mundo de superfície de Riemann, das curvas, né, complexas compactas, que é a variedade projetiva. Isso é o análogo de gênero maior ou igual que 2. Então, toda curva inteira em X é algebricamente degenerada. Ou seja, se eu considerar a imagem da curva inteira e tomar o fecho de Zariski, isso aqui é uma curva. Então, uma curva inteira porque uma maneira fácil de você construir uma curva inteira é você supor que sua variedade tem um P1 lá dentro, ou uma curva elíptica, e parametrizar um aberto desse P1 ou dessa curva elíptica usando C, ou a curva elíptica inteira. Bom? E o que diabo isso tem a ver com foliações? A coisa que é surpreendente é que o trabalho de Green-Griffiths que levou eles a construírem você começa com variedade de tipo geral, a partir daqui você consegue construir certas equações diferenciais sobre X. Com certas propriedades especiais, e são as propriedades que vão dizer que toda curva inteira vai ser solução dessa equação diferencial. Equações diferenciais sobre X, e aqui toda a curva inteira é a solução destas equações diferenciais. E em algumas situações, essas equações diferenciais nem sempre vão ser foliações, em geral vão ser objetos mais complicados, mas sob certas condições isso são foliações. E aí o seu problema vira um problema de entender, em vez de entender curvas inteiras em abstrato, é entender curvas inteiras tangentes à foliação.
Então, isso é o que deu início a essa geometria birracional, pelo menos no que o McQuillan estava trabalhando. Então, a gente tem resultados importantes nessa linha do McQuillan. Isso já é final do século XX, início do século XXI. Então, você já vê uma característica dessa teoria, é que ela aparece como um objeto natural ao estudar outros problemas. Tá? Então, o que mais que a gente tem? Não vou ficar me alongando muito, deixa eu falar só brevemente, para abrir para vocês fazerem perguntas. Isso aqui acontece porque o que acontece é que variedades com essa característica, ter fibrado canônico trivial, a teoria de classificação desses objetos, classificação, descrição, tem como primeiro passo mostrar que o tangente, o feixe tangente ou fibrado tangente, é uma soma de certos fibrados. E cada um desses vai ser um subfeixe do tangente, em geral vai ser involutivo, e isso são foliações. Então, o estudo dessas variedades normalmente é feito em duas etapas. Uma etapa é construir essa decomposição infinitesimal, ou seja, construir essas foliações, e a partir daí mostrar que cada uma dessas foliações é uma foliação por folhas algébricas para deduzir dessa decomposição infinitesimal uma decomposição da variedade em produtos. Foliações aparecem também como ferramenta essencial para estudo de geometria algébrica em característica positiva. Então, tem todo um estudo de mapas inseparáveis, né, que é o que existe mais longe da geometria de característica zero em característica positiva. Mas esses mapas inseparáveis, sob certas hipóteses, são equivalentes ao análogo em característica de foliações. E, finalmente, foliações também, através de um teorema de Miyaoka, foi essencial, foi importante. O teorema de não anulamento, é conhecido na literatura como non-vanishing, para a variedade de dimensão 3. Variedades projetivas de dimensão 3. Então, novamente, isso aqui é um teorema de algebricidade de folhas, de integração de foliações. Um pouco mais que isso, mas é um teorema de foliações. E não é ele sozinho que implica esse non-vanishing, tem que botar vários penduricalhos. Teorema de foliações. E é um pouco esse teorema de Miyaoka que permite se começar a falar de geometria birracional de foliações. É um teorema que a gente vai discutir alguma versão dele no curso, mas é um pouco isso. Então, eu queria dar só essa ideia nessa primeira aula. Eu sei que é bastante impreciso, né? Eu vou tentar, não prometo que eu vou fazer imediatamente, mas eu vou tentar em algum momento coletar essas referências para quem quiser dar uma olhada em algum desses trabalhos. Não é uma coisa que a gente faz em 2, 3 dias, né? Porque são muitos trabalhos, tem muita matemática profunda em vários desses temas. Mas é um pouco isso que justifica, eu acho, um grande interesse que foliações têm despertado. A gente está vivendo hoje um fenômeno em que a foliação está despertando interesse em muitos geômetras algébricos complexos como ferramenta, né, para entender as variedades complexas, variedades algébricas. E está acontecendo também uma influência no outro sentido. Muito da problemática usual para variedades complexas está sendo transferida para foliações, e a gente tenta estudar elas sobre esse ponto de vista, sobre esses
esse paradigma diferente. Gera uma certa dificuldade porque é um objeto misto. Ele veio de certa maneira, da análise, estudo de equações diferenciais. A gente está querendo fazer análise usando álgebra, que me parece um contrassenso. Mas é um pouco essa riqueza do assunto, e é um pouco isso que me interessa, né? Essencialmente, fazer análise sem estimativas nem integrações. Ainda assim, análise. E eu acho que é um pouco isso. Então, como é que a gente vai fazer? Então, o que eu gostaria, como eu falei, o nosso objetivo é ler o livro do Brunella. E o que eu vou tentar é construir ele de forma bastante... vendo o que dá para generalizar e tentando expor as coisas numa generalidade maior do que estão apresentadas lá. Lá, o Brunella, ele foca em dimensão 2, então muito do que ele faz funciona em dimensão qualquer, mas ele sempre teve esse gosto pelo particular. Então, o Brunella, como matemático, ele era contra generalizações e achava que o importante era você entender alguma coisa minimamente. Então, para o desgosto dele, a gente vai fazer o contrário e vamos tentar pegar o livro dele e ver sempre em cada parágrafo o que a gente pode, qual é a generalidade correta ou a generalidade possível para o que está apresentado ali. Mas, é claro, vocês podem fazer o curso em níveis diferentes. Se vocês quiserem ler o Brunella só, também vai ser... A gente vai estar aqui para isso. E o que eu acho que, para a gente poder aproveitar mais... e para que a aula seja mais interessante para vocês, eu recomendo fortemente que vocês leiam, comecem a ler o livro. Então, eu vou discutir brevemente, vou discutir na próxima aula o capítulo inicial, que não estou achando o livro aqui, acho que é o de teoria local, no livro do Brunella. Então, eu peço que vocês leiam, priorizem. Eu acho que matemática, eu não sei, cada um tem um jeito, mas eu dou um conselho e segue quem quiser. Primeira leitura, eu acho que matemática se faz em várias leituras. E eu acho que a primeira leitura não deve ser em detalhe. Então, a primeira leitura deve-se buscar a ordem e buscar uma visão global. Então, eu recomendo que vocês leiam, pelo menos, mesmo que não entendam nada, mas leiam o capítulo Teoria Local todo. E aí, depois, num segundo momento, você pode focar e ler o que você não entendeu. O que você entendeu, você não repete. Ou, de repente, é bom repetir o que entendeu também para ganhar confiança. Mas eu peço que vocês façam isso. Então, para a próxima aula, que vai ser quarta-feira, leiam esse capítulo Teoria Local todo, mesmo que não entendam. Não estou querendo que vocês entendam, não estou pedindo isso, só peço que leiam. E aí, pelo menos, vocês podem trazer perguntas, e na hora que eu começar a explicar alguma coisa que foi particularmente nebulosa, já vai ser mais fácil vocês entenderem o que vocês não estão entendendo. Tá bom? Então, é isso. Alguma pergunta? Vou parar aqui a gravação. Professor, fora do conteúdo, né, para variar um